eu acho que pensar adolescente, né, não dá para a gente pensar esse menino no momento que ele chega, ele neste momento. A gente faz um processo dos meninos que é de descoberta de si sujeito no mundo a partir da sua história. O que você entende, o que você sabe da sua história, o que você quer contar da sua história e juntar passado, presente e aí pensar futuro. Não dá para a gente querer pensar, a partir da entrada desse menino, o seu futuro. Esses meninos, muitas vezes, estão desenraizados da sua história, do seu território, das suas vidas, né? Então, parecem aquelas árvores com as raízes, né, para fora. E se a gente não conseguir ajudar esses meninos a fazerem esse entendimento e ligar a sua história, não a partir do que o adulto está contando, não a partir do que os relatórios técnicos estão contando, mas a partir do que ele quer contar da sua história, a partir do que ele sentiu da sua história. Porque também a gente adulto vai tender a querer enfiar uma história para esse menino. Seu pai disse isso, a sua mãe disse aquilo e o técnico falou isso. E você, menino, o que está dizendo da sua história? Porque nesse momento da escuta da sua história também a gente vai perceber as fissuras nessa história. E aí a gente vai conseguir entender por que um menino de 17 anos parece um bebê de 3, continua chorando no berço. Senão a gente só vai reclamar que um menino de 17, se a gente não entende esse processo, a gente só vai reclamar que o de 17 parece um nenezinho, é irresponsável, não sei o quê, não sei o quê. Quando a gente começa a fazer a construção da história, ele vai se juntando, ele vai criando uma organização interna para ir se entendendo quem é ele, sujeito, no mundo. O que ele, sujeito, quer no mundo. Só assim ele vai poder responder para a gente, se responder, se der conta de responder, o que ele quer. Se ele não se juntar lá dentro, ele não vai conseguir pensar para frente. Ele está com um buraco, ele não está entendendo o que aconteceu, por que ele está ali, o que foi a história dele. E pensando nesse movimento da história, acho que tem um outro dito aí sobre esses meninos, que é... A gente, hoje, trabalhando no acolhimento e percebendo isso há alguns anos, a gente está na 3ª geração de meninos acolhidos. A gente está com os netos da FEBEM, os netos da FUNABEM, os netos do Código do Menor. Hoje, 30% da população dentro da instituição onde eu trabalho são netos dessa institucionalização. Mães e pais que passaram por instituições, avós que passaram 12, 13, 14, 15 anos, histórias de pessoas que vieram migradas de outros estados, não tinham lugares aqui em São Paulo, e a maior propaganda era: deixe seu filho com o Estado e o Estado cuida deles para você. Saíram sem referência, sem rede, sem uma parte social, e como é que eles vão dar conta dos seus filhos ou dos seus netos? Eu acho que isso é importante a gente olhar, porque senão a gente vai começar a julgar também a história desse menino pela história da sua família. A família não deu conta, a mãe é fracassada, o pai não... O que aconteceu com essa família antes deles pensarem em ter um bebê? Né? O que veio antes do bebê? Que história é essa que está sendo contada geracionalmente? E a outra ideia é de uma profecia que se autocumpre. A gente também entende porque também essa ideia de acompanhando as histórias, acompanhando as famílias, a gente vai vendo a repetição das histórias. E por que será que repete? Por que será que não rompe, né? Por que será que precisa persistir de um jeito essa história? Olhando as histórias, cada um vai se descobrir na sua história e descobrir aonde foi a ruptura. E aí você vai poder fazer o seu caminho, vai poder dizer, daqui para frente eu quero isso, daqui para trás eu não quero mais isso. Fazer parceria com a sua história, né, também é ressignificar sentimentos, sentidos, significados, emoções. É poder você se apaziguar com o que você vem trazendo de história, se apaziguar com a sua família, se apaziguar com a sua outra geração e seguir. E aí poder fazer uma escolha. A gente sempre também pensa o seguinte: se esse sujeito não tiver escolhas, ele vai ter só uma escolha. Se a gente não aumentar possibilidades de escolha, a escolha sempre vai ser a mesma. Então, um processo e um trabalho que eu entendo do acolhimento é aumentar a possibilidade de repertório de mundo e de linguagem
para as escolhas poderem acontecer. Se a gente tiver só um caminho, só um trilho, não vai ter escolha. Isso não é autonomia, né? Como é que a gente, acolhimento, aumenta repertório, aumenta a possibilidade de entendimento desse sujeito, desse menino e menina, para com o mundo,